Senhor Jesus. Senhor, nessa noite, abra a tua palavra para nós. Desvenda, Senhor, tudo aquilo que está no seu coração. Tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor fez por nós, para que a nossa escolha sempre seja o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos amado, o Senhor tem se dado a nós. Podemos experimentar isso no nosso dia a dia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nessa noite, nós nos consagramos a Ti. Passa, Senhor, por meio das nossas palavras, limpa o nosso coração e fala aquilo que o Senhor deseja falar para a Tua igreja. Aquilo que for necessário para nós, Senhor, para sermos mais ganhos e mais salvos nessa noite. Obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, estamos felizes nesse dia de hoje, né? Participamos ali do batismo, vimos jovens se batizando, famílias se batizando, sendo salvas. Isso é maravilhoso. Compartilhamos que, pelo fato da volta do Senhor estar próxima, o inimigo tem estado furioso, porque ele sabe que o dia dele tem chegado, que a sua condenação, que a sua atuação nesse mundo está chegando ao fim. E ele tem agido de uma maneira intrépida. Mas o Espírito de Deus, como diz Apocalipse, está 7 vezes intensificado. E temos visto pessoas sendo salvas, famílias sendo salvas, restauradas, né? Não somente no nosso meio, mas a gente tem visto como Deus está operando, salvando milhares de pessoas. E nós gostaríamos amanhã que os irmãos que foram batizados pudessem dar o testemunho. Nós vamos abrir para a igreja, para compartilhar, e os irmãos que foram batizados, que possam ir e dar o testemunho da sua experiência com Deus, para fortalecer a nossa fé, para encher-nos de esperança. Louvado seja o Senhor. Eu estou muito alegre, irmão, muito feliz nesse dia de hoje. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui na palavra. A mensagem dessa noite tem por título: Senhor, revela a mim a tua glória. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor vai revelando-nos aos poucos, irmãos, a sua economia, a sua pessoa, tudo que Ele preparou para nós. É aos poucos que o Senhor vai nos revelando, não é? Graças ao Senhor. Graças ao Senhor que nós podemos ver isso na palavra, né? Em Mateus 16, o Senhor levou os discípulos para as regiões ali de Cesareia, de Filipe, e ali o Senhor fez uma revelação. O Pai revelou quem era Cristo para Pedro. E o Senhor revelou quem Ele era para Pedro. Pedro recebeu a revelação do Pai. De que Cristo era o Filho do Deus vivo. E Cristo revelou para Pedro que ele era essa pedra fundamental, que era a pedra de base, que ele edificaria a igreja. A revelação de Cristo e da igreja. Mas o Senhor tinha uma revelação a mais. Não somente do que o Senhor iria fazer
através da edificação, mas quem ele era, qual era a sua natureza e qual era a sua posição diante do Pai. Era necessário, irmãos, que o Senhor fizesse uma revelação ali no Monte da Transfiguração. Eu vou falar sobre isso, mas era importantíssimo. Porque o Senhor não era uma pessoa que chegou em Jerusalém cheio, em Israel, de novidades fantásticas, propondo um governo terreno com uma economia que pudesse tirar o povo daquela, talvez, pobreza, ou que ele viesse com um novo reino para libertar o povo do Império Romano. O Senhor não veio propor nada disso que os judeus estavam esperando. O Senhor não veio montado num cavalo branco ou numa mula de 7 palmos de altura, né? Uma mula grandiosa como tinha os reis de Israel, Davi. O Senhor não tinha lugar nem para dormir. Era filho de um carpinteiro que nasceu numa manjedoura. E que quando entrasse em Jerusalém, ele ia entrar num jumentinho. E quem olhava para ele não via aparência nenhuma. A palavra diz que ele era desfigurado. Eu não sei como é que é isso. Mas ele não tinha nenhuma aparência que pudesse cativar naturalmente as pessoas. Mas quem o seguia podia perceber que havia algo extraordinário naquele homem. Mas que essa visão, ela precisava ser ainda solidificada. De quem era esse Cristo? Esse Cristo, o Filho do Deus vivo, que Pedro teve a revelação, precisava mostrar a sua glória para eles. E aí o Senhor, então, revelou quem ele era de fato para aqueles 3 discípulos. Nós sabemos que a revelação do Senhor, irmão, ela é gradativa desde que nós andemos com o Senhor. Os discípulos estavam ali e o Senhor chamou 3 para que pudessem estar com ele. Mas vamos voltar um pouquinho na palavra de Deus, aqui em Mateus 16, depois eu vou entrar em Mateus 17, que fala sobre essa revelação. Mateus 18, 21. O Senhor disse, depois de ter revelado Deus, Cristo, e revelado a igreja, ele disse em 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. Louvado seja o Senhor. Depois de ter revelado que ele edificaria a igreja, ele disse que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. A visão de Pedro ainda era uma visão parcial. Era uma visão que ele tinha do Pai, de que Cristo era o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Eu estou andando com o Filho do Deus vivo. Isso para Pedro, puxa, era maravilhoso demais, era alto demais para um pescador. Um galileu inculto. Isso bastaria para Pedro, uma revelação dessa.
E o Senhor disse que Pedro era uma pedra que faria parte da edificação do Senhor. Puxa, eu ando com o Filho do Deus vivo e ainda sou uma pedra que vou ser edificado nele, nessa rocha. O que mais eu preciso? Eu estou seguindo esse homem, eu sei que ele não tem muitas coisas, que ele não tem lugar para dormir, mas para onde eu vou? Esse homem tem as palavras da vida eterna e eu estou satisfeito com isso aqui. Quantas pessoas em Israel, mas ele me chamou. Por isso que eu disse, irmãos, alguns, ao andarem com Jesus, tinham a percepção do que ele era. Pedro exclamou, Senhor, para onde iremos mais para frente? Só tu tens as palavras da vida eterna. Por isso o Senhor perguntou, o que as pessoas dizem que eu sou? João Batista morreu, né? O Senhor encarnou aí, o João Batista veio e no Espírito do Senhor, uma coisa que não dá nem para entender se João Batista tinha morrido recentemente e não era uma reencarnação, mas era o Espírito de João Batista. Ou o Senhor é o Espírito de algum dos profetas, ou qualquer outra coisa. Mas ele sabia, pelo fato de andar com Jesus, ele sabia que essas coisas não eram de fato assim, mas agora ele recebeu que esse Cristo era o Filho do Deus vivo. Irmãos, entendem que a visão de Pedro era uma visão que era muito boa para ele? Estou andando com o Filho do Deus vivo, aquele que vai edificar a igreja. E aqui, quando o Senhor disse que era necessário ir seguir para Jerusalém, ser morto e ressuscitado no terceiro dia, Pedro não prestou atenção de que ele iria ser morto e nem ressuscitado tão somente. Falei, mas como que esse vai ser morto? Não pode, Senhor. Isso aqui está bom demais, né? Depois para frente fala, vamos fazer 3 tempos, aqui está bom demais. O Senhor não pode fazer isso. Isso de maneira alguma, disse aqui, Pedro chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro ouviu aquilo que estava interferindo na sua comunhão com o Senhor, na sua parceria com o Senhor, no seu andar com o Senhor, que é que o Senhor falou que ia morrer. Ele não ouviu que o Senhor iria para Jerusalém morrer e ser ressuscitado. Ressuscitado. Ele estava pensando naquela vida que ele tinha com o Senhor, que ele não poderia perder. Ele teve uma visão do Senhor, como Cristo do Deus vivo, queria estar para sempre com essa convivência, mas não aceitaria perder essa convivência pelo fato do Senhor morrer. Mas o Senhor veio repreendê-lo dizendo, arreda, Satanás. Olha, irmãos, essa palavra é muito pesada. O Senhor não... Ô Pedro, o Senhor não falou assim, ô Pedro, ó, não é bem assim, tá? Vamos maneira aí, não. O Senhor falou, arreda, Satanás. Por quê? Porque era necessário que o Senhor fosse para Jerusalém ser morto. O Senhor veio para isso. Essa era a incumbência do Senhor, era o encargo do Senhor, era a missão, era aquilo que o Senhor tinha proposto desde a fundação do mundo para ele. Então, ele sabia para que ele estava vindo. Para ser morto e ser ressuscitado. Por isso, ele não podia aceitar de Pedro essa palavra. De forma alguma. Naturalmente, irmãos, muitas vezes na nossa vida com o Senhor, nós queremos estar num estado que é bom para nós. Queremos estar num estado em que
a nossa vida se resuma naquilo que a gente conhece ou espera. Mas Deus sempre está revelando algo para nós, há mais para nós. Porque a revelação de Deus, ela é progressiva. O Senhor estava falando, Pedro, arreda. Você está sendo um com Satanás. Você está me reprovando ainda, reprovando aquilo que é necessário que eu faça, é imprescindível que eu faça, porque eu vim para isso. Então, o Senhor estava aqui já dizendo para Pedro, de uma forma muito drástica até, de que ele precisava ampliar a sua visão. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor sempre está revelando algo novo para nós. Vamos estar abertos à palavra total do Senhor. Não vamos nos apegar àquilo que achamos que é bom para nós. O Cristo, Filho do Deus vivo, e eu sou a pedra da edificação. Mas quando o Senhor exige alguma coisa de nós, a gente não ouve, a gente não quer dar valor, porque vai mudar a nossa posição, vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso viver, vai exigir um pouco mais da nossa pessoa. E aqui, então, continua aqui. Mas Jesus, então disse Jesus a seus discípulos, olha só, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Estava dizendo aqui, Pedro, eu vou para Jerusalém para tomar a cruz definitiva. Eu estou carregando a minha cruz. E quem me segue tem a sua cruz. Cada um tem a sua cruz. Lá em Lucas 9 diz que dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, aqui o Senhor estava dizendo para Pedro e para os discípulos, não contentem-se com a visão que vocês receberam. Eu tenho mais coisas para mostrar. Eu tenho agora para dizer para vocês que eu vou para Jerusalém, que é necessário que eu vá para morrer, para tomar a cruz e que eu ressuscite, mas que vocês também, que querem me seguir, têm que tomar a sua cruz. Entendem, irmãos? Muitas vezes na nossa vida, o Senhor, e sempre, porque lá aqui em Lucas 9, vou ler até para os irmãos aqui, 23 diz, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, tem uma cruz para você. Você tem uma cruz, eu tenho uma cruz, todos nós temos uma cruz que nós temos que levá-la todo dia. Sabe por quê? Porque a nossa vontade não é a vontade de Deus. E quando nós escolhemos a vontade de Deus, irmãos, nós temos que tomar a nossa cruz, morrermos para a nossa vontade para poder seguir o Senhor. A palavra de Deus diz que os caminhos de Deus são mais altos, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E quando Deus nos revela alguma coisa naquele dia, naquela manhã, naquela tarde, irmãos, e que é contrário à nossa vontade, nós temos que fazer o quê? Tomar a cruz. Para poder o quê? Seguir o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, todos os dias, irmãos, da nossa vida, nós temos uma revelação da vontade de Deus. Se nós andamos com o Senhor, se nós temos comunhão com o Senhor, Ele vai revelar algo novo para nós. Seja uma vontade, seja alguma coisa ali, nós temos que saber que a nossa vontade não é a vontade do Senhor. A maioria das vezes não é. Nós temos que tomar a nossa cruz, negar o nosso ego, morrermos para aquilo ali e seguir o Senhor. Aqui fala aqui, olha, quem, pois, quiser salvar, estou lendo agora em Lucas 9, 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quem quiser salvar
a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que é isso, perder a vida, a sua vida? É a nossa vida da alma. É o nosso ego. Se nós quisermos salvar a nossa vida da alma, irmão, nós vamos perder a presença do Senhor. Nós vamos causar dano na nossa vida. Olha aqui que ele fala. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou alcançar dano a si mesmo. Então, negar a nossa vida da alma, aqui nós falamos negar a vida da alma, é negar o nosso desejo carnal, o nosso desejo humano, os nossos desejos naturais para seguir ao Senhor. Os irmãos estão entendendo? Isso é assim. Não tem uma outra explicação mais plausível do que isso. Ou até mesmo a nossa vida física, como aconteceram com os discípulos do Senhor. Muitos deles, né? Aqui fala aqui, ó. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aqui está falando de nos envergonharmos do Senhor. Como que ele se envergonhar? Por que eu me envergonho do Senhor? É quando eu, diante de uma situação, eu nego o Senhor. Por quê? Porque eu estou me envergonhando do Senhor. Estamos diante de um grupo de amigos na sociedade, pessoas intelectuais. Hoje, principalmente, se você falar que é cristão, que é crente, que é evangélico, você é desprezado, deixado de fora. Jovens na escola, se você falar que é evangélico, que você é crente, você sai da turminha. Eles te deixam de lado. O mundo sempre foi assim, mas hoje está pior. Hoje está definido assim. As pessoas te boicotam. Elas te desprezam. E aí, para eu fazer parte do grupo, ou eu fico calado, ou eu não digo nada, ou eu fico envergonhado de dizer o que eu sou. Isso é envergonhar-se do Senhor e das suas palavras. Irmãos, hoje nós temos que nos posicionar, irmãos. É que a nossa visão das coisas espirituais ainda são muito pequenas. Nós cantamos esse hino, fala que, no outro anterior, que eu falo da escolha do valor da escolha, não é isso? Eu não sei o valor dessa escolha. Irmãos, nós somos da família de Deus. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós que estamos aqui, não somos simplesmente um pessoal que reúne na igreja, naquele local que tem uma religião, ou que nós somos cristãos simplesmente ou evangélicos. Não, nós somos da família de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós podemos orar ao Pai, chegar junto ao trono da graça. Irmãos, nós somos dos céus, irmãos. Nós somos gerados do céu. Então, nós precisamos enxergar quem nós somos e quem é esse que nós servimos. Por isso, nós pedimos, Senhor, revela-me a tua glória. Vê quem esse Senhor é. Não é somente um Jesus que morreu naquela cruz e a cruz é vergonha para o mundo e, às vezes, eu fico envergonhado disso. Não, ele é esse Jesus que morreu na cruz. Ele que veio trazer salvação para o mundo, mas ele é o Filho de Deus, cheio de glória. E que eu posso ver essa glória todos os dias. Eu sei quem é esse, eu sei a quem eu pertenço. Irmãos, nós não nos envergonhamos. Quando nós não temos a revelação, nós precisamos pedir ao Senhor para que a gente tenha
em nós, sabe que nós recebemos misericórdia de Deus, recebemos uma revelação grandiosa e o Senhor nos fez pessoas amadas por Ele. Irmãos, essa questão do posso orar por você tem me salvo também, sabia? Tem me dado experiências. Outro dia eu fui ver um negócio e tal, cheguei na casa lá e estou lá olhando, e aí chega um senhor e ele magro, assim, na porta do vizinho e tal. Eu fui perguntar algumas coisas para ele, e ele não sabia o que eu estava falando direito, não entendia, não respondia. Aí chega uma mulher lá, bem de dentro, uma senhora, não muito idosa, mas mais magra do que ele. E ela falou, o senhor vai comprar? Eu falei, não sei, eu só estou olhando e tal. Não é que o senhor compre, que eu preciso de um vizinho e tal. E começou a falar. Eu falei, eu não sei. Ela falou, mas aquele que está lá sabe se vai ser dono ou não. Eu falei, ele sabe. Aí ela falou, eu sou evangélica. Eu falei, eu sou também. Mas aí eu conversando com ela falou, ele está com câncer já terminal, e eu estou com um problema no pulmão que eu não consigo respirar. E os dois, assim, com pouco sobriedade. Aí ela falou, vem cá para você ver as minhas coisas, me pediu para entrar para dentro da casa dela, eu conversei, eu estava até me sentindo incomodado com aquela situação, mas o Senhor falou assim, ora por eles. Aí eu fiquei assim, falei, vou deixar o leão sair. Aí eu falei assim, eu quero orar por vocês, vocês aceitam? Ela, eu preciso da oração de você, e tal, que não sei o quê. Irmãos, eu orei por ela, irmãos, e que bênção. Ajudei a eles a invocar o nome do Senhor. Eu falei, invoca o Senhor, vocês precisam ser salvos, não somente do físico, da doença de vocês, mas vocês precisam ser salvos no espírito, na mente de vocês, invoca o Senhor. E falei com ela, invoquei, e ela invocou, ele invocou. Falei, Senhor, agora o Senhor toma conta, o dia que eu puder, eu vou passar aqui de novo. Por que eu estou falando isso? Irmãos, porque nós podemos orar a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós não somos quaisquer pessoas. O Senhor já nos deu o seu Espírito Santo. Nós temos o Espírito de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós temos um Senhor que nós precisamos todo dia pedir, Senhor, revela-me a tua glória, para saber quem é o Senhor na minha vida. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui, o Senhor está dizendo que ele tinha que ir para Jerusalém, porque era necessário que ele fosse para morrer e ser ressuscitado. E que nós, que queremos seguir o Senhor, também precisamos tomar a nossa cruz. Ele iria tomar a cruz porque era necessário, foi para isso que ele veio. Mas ele não descartou que nós também tomemos a nossa cruz. Irmãos, tomar a cruz é o caminho para a glória. O Senhor ia ser glorificado depois da sua... Ele foi glorificado após a sua morte. Ele recebeu a mesma glória que ele tinha antes do Pai. A palavra de Deus diz que ele foi morto, ressuscitado, e que Deus o assentou à sua direita, o revestiu de glória e de majestade, a mesma glória que ele tinha. E ele vai voltar em glória. Mas ele tinha que passar pela cruz, para fazer toda a obra, a vontade do Pai, para ser glorificado. E em Hebreus 2:10, irmãos, diz que o Pai está conduzindo muitos filhos à glória. O Senhor também está nos conduzindo à glória junto com o Senhor. E a condução da glória, essa glória que nós iremos receber, ela não
precede a cruz. A cruz vem antes da glorificação, vem antes de sermos glorificados, irmãos. Bom, que cruz é essa, irmãos? Que cruz é essa? Nós estamos falando das cruzes. Como é que eu tomo a cruz? Talvez eu esteja chovendo no molhado para muitos irmãos, mas para aqueles que são novos, tomar a cruz é nós fazermos a vontade de Deus. Sempre é fazer a vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu disse que a nossa vontade, os nossos pensamentos, os nossos caminhos não são iguais aos caminhos de Deus. E quando Deus nos revela, eu vou para a cruz, mato o velho homem, o meu ego, a minha vontade, para fazer a vontade de Deus. E quando eu vou para a cruz, irmãos, não é para sofrer, é para morrer. Falo, Senhor, eu não quero. Se essa não for a sua vontade, eu não quero. Por mais que eu deseje, eu não quero. Eu morro. É uma morte para mim. Quantas vezes a gente quer coisas que a gente quer, briga e faz, e briga com Deus, briga com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, para ter aquilo que eu quero. Mas se aquilo não é da vontade de Deus, irmãos, eu tenho que ir lá e entregar e morrer para essa vontade. O Senhor estava falando, né, que eu falei sobre Mateus 5. Pedir perdão. Irmãos, isso é terrível para a minha carne, para o meu ego. Mas quando o Senhor fala, vai lá e pede perdão, vai lá e trata esse problema. Senhor, mas eu não quero, não posso, não dou conta. Senhor, não fui eu. Não. O Senhor falou, vai, trata com esse problema. Senhor, eu não posso. Falou, vem para o trono da graça. Eu vou te dar graça suficiente para você ir lá e tratar esse problema. Aí o Senhor me dá graça e eu vou lá. Chego lá no Vils. Bom, você me perdoa por aquele problema e tal, que já tem 10 anos que nós temos um problema, né? E agora o Senhor... Irmãos, isso para mim é matar a minha pessoa, o meu ego, o meu velho homem. Não é verdade? Perdoar. Quando a gente perdoa, nós estamos tomando a cruz, porque o Senhor, é a vontade do Senhor que nós perdoemos e que nós pedimos perdão. Toda a palavra de Deus, irmãos, quando o Senhor fala para nós fazermos alguma coisa, cumprir a vontade de Deus, nós estamos tomando a cruz. E não nos envergonharmos do nome do Senhor. Não nos envergonhar, não amar a nossa vida da alma. Lá em Apocalipse, uma das características dos vencedores é o quê? Sangue do Cordeiro, palavra do testemunho, e em face da morte, não amaram a própria vida. A vida da alma é uma morte para nós. Nego. E quando, não é? For também a questão de nós tivermos a nossa vida física em perigo, irmãos, também não negar o nome do Senhor. Nós não temos passado isso, mas podemos passar. Então, aqui está dizendo que porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Bom, seguindo aqui, ele diz, verdadeiramente vos digo, alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Eu não entendia muito bem esses versículos alguns anos atrás. Por que ele está falando aqui? Como assim, verdadeiramente vos digo? Alguns daqui que se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Até hoje, o reino de Deus, até hoje o reino de Deus não veio em plenitude, fisicamente. E os discípulos morreram. Então, como é que é isso?
Certo? Aí vem uma explicação, está aqui, 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, qual a palavra? Todos que ele está falando, mas principalmente que verdadeiramente alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. E passado 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Fala que eles subiram ao alto monte. O Senhor levou os discípulos lá para Cesareia de Filipe e deu uma revelação. Agora que o Senhor vai dar uma outra revelação da sua glória. E aqui diz, cerca de 8 dias. E diz aqui, e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, aos quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Olha só, a aparência do seu rosto se transfigurou, as suas vestes resplandeceram de brancura. Moisés e Elias apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Aqui o reino veio. E esses 3 que ele fala lá, que dos que aqui se encontram, não passarão pela morte, eles viram o reino. Ali houve uma manifestação, uma miniatura da manifestação do reino. Era importante, irmãos, que o Senhor, que essa visão fosse dada para esses discípulos, para saberem quem era esse rei da glória, quem era esse Jesus. Deus conservou, irmãos, o corpo de Moisés. Moisés morreu e Deus conservou o corpo de Moisés. Deus arrebatou Elias, conservou esses 2, irmãos, para poderem se manifestar naquele momento. E para depois, também lá em Apocalipse, serão as 2 testemunhas. Deus não simplesmente está guardando esses 2 para na época de Apocalipse, mas Deus apresentou esses 2 ali, mostrando que o reino de Deus, que era a lei e os profetas, todos eles eram meios para que pudesse apresentar Jesus como o fim. Eles estavam dando testemunho, eles apareceram como testemunhas, tá, do reino e dando aval à pessoa de Jesus. Eles estavam dizendo para Jesus das coisas que deveriam acontecer em Jerusalém. Oh, Senhor Jesus, com certeza Moisés e Elias estavam dizendo, sua hora está chegando. Sua hora está chegando. Você vai ganhar um povo. Não desista. Nós só fomos meios para você estar aqui. Moisés falando, Jesus, você sabe, eu fui simplesmente o portador da lei. E essa lei foi simplesmente um aio, um guardião para o povo. Mas você veio agora para dar uma lei para o interior. Você vai dar uma lei interior no coração deles. Vai guardá-los. Elias, que era um dos profetas, que representavam os profetas. Jesus, nós falamos, eu falei, mas Deus vai falar somente por você daqui para frente. Não fala lá em Hebreus que Deus havia falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas agora ele nos fala pelo Filho. Você tem a palavra final, você tem a realidade daquilo que nós vislumbramos, Jesus. Jesus, que bom que está chegando a sua hora. Tudo que nós profetizamos, tudo que nós fizemos, foi para que você pudesse cumprir e ter a realidade de todas essas coisas. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus.
Pedro e seus companheiros achavam premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será a tua, outra para Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se. Naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Lá em Mateus fala que o Senhor Jesus falou para eles não falarem nada. Só falarem depois que ele tivesse sido ressuscitado. Irmãos, esse Jesus apareceu em glória. Os 3 discípulos viram a glória do Senhor. Eu fico pensando aqui, o Senhor falou que vocês não falam nada para ninguém. Irmãos, você vê um negócio daquele, você vê Moisés, você vê Elias, você vê o Senhor em glória e não falar nada para ninguém. Eu não sei se eu ia... se eu ia conseguir, não. Mas o Senhor falou, por quê? Só fala depois que eu ressuscitar. Porque essa visão, essa revelação, só vai ter quem estiver ressuscitado. Quem tiver ressuscitado comigo. Quem tiver no Espírito. Não adianta você falar. As pessoas não vão acreditar. Olha para mim. Eu tenho alguma glória? Você acha que Moisés, as pessoas vão falar, será que Moisés ia estar com Jesus? Será que Elias ia estar com Jesus? Não dê pérola aos porcos. Mas aqueles que receberem a salvação, aqueles que estiverem no Espírito, que morrerem comigo, ressuscitarem comigo, estiverem no Espírito, vão falar. E eles vão aceitar. Que o Espírito vai colocar no coração deles quem eu sou de fato, para quem eu vim. Louvado seja o Senhor, irmãos. Somente em ressurreição, nós, irmãos, podemos acreditar nessa palavra, receber essa palavra. Só em ressurreição, irmãos, no Espírito, nós podemos pedir a Deus, Senhor, revela-me a tua glória. Revela-me, Senhor, quem o Senhor é. Por que é importante isso, irmãos? Porque quando nós vemos o Senhor como Ele é, como o Miguel compartilhou outro dia, nós não vamos querer usar o Senhor, nós não vamos querer que o Senhor faça a nossa vontade, muito pelo contrário, nós vamos querer que nós, Senhor, nós vamos permitir que o Senhor faça a sua obra em nós, que Ele faça a vontade dEle em nós, que Ele nos use, porque Ele é o Rei da glória. Essa visão, irmãos, nos constrange. Essa visão nos dá um relacionamento perfeito e correto com o Senhor. Que Deus que nós cremos? Que Deus nós cremos? Irmãos, quando nós temos essa visão, nós nos prostramos diante do Senhor. E dizer, Senhor, faça a sua vontade, Senhor. Jesus falou, eu conheço o Pai e o Pai me conhece, e tudo que eu falo e tudo que eu faço é de acordo com a vontade do Pai. Ele conhecia o Pai. E quando nós conhecemos o Senhor, a glória do Senhor, nós só temos que dizer, Senhor, faça a sua vontade. Eu não tenho nada, eu não sou nada, Senhor, faça a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse Senhor
manifestou-se em glória para os discípulos o conhecerem mais, saber de fato quem ele era. Essa tem que ser a nossa experiência. Senhor, você revela para mim. Revela a sua glória para mim, Senhor. Eu quero tomar a minha cruz. Eu não quero tomar a cruz por sofrimento. Eu quero morrer para que o Senhor viva em mim, para que a sua vontade seja feita em mim, Senhor. Oh, Senhor Jesus. E a palavra de Deus em Hebreus, irmãos, 2:10, diz que o Senhor está nos conduzindo à glória. Em Apocalipse 19:11, diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma palavra afiada, com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó Senhor Jesus. Esse Senhor, irmãos, o Cordeiro que foi morto, se tornou o cavaleiro, se tornou o Rei da glória. Ele virá para reger as nações. Ele vai derrotar os inimigos. Vai implementar o seu reino. Por que isso, irmão? Porque ele foi até a cruz. E lá morreu. Ele sabia que a cruz era a sua glória. Louvado seja o Senhor. Apocalipse. Deixa eu ler aqui. Apocalipse 20. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Não somente o Senhor virá para reinar, mas aqueles vencedores, aqueles que tomaram a cruz, assim como o Senhor tomou e seguiram o Cordeiro. Não fala, esses são aqueles seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. O Senhor Jesus virá para reger as nações e nós reinaremos com ele. Aqui fala que tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Aqui mostra que, em face da morte, não amaram a própria vida. E aqui fala que viu a alma dos decapitados também. Não negaram a sua alma, não amaram a sua própria vida, não amaram a sua própria vida da alma e nem a sua vida natural. Irmãos, louvado seja o Senhor. Há um caminho para a glória. O Senhor foi para a cruz. Quando ia para Jerusalém, é porque lá em Jerusalém queria ser crucificado. Ele foi para a cruz e foi glorificado. Nós temos as nossas cruzes, irmão. Cada um de nós tem a sua cruz e nós seguimos o Cordeiro.
e o Senhor também vai nos glorificar. O Senhor vai nos dar autoridade para reinar juntamente com Cristo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa, irmãos, nos mostrar a sua glória, que no nosso dia a dia nós possamos entender, perceber, irmãos, que antes de sermos glorificados, existe uma cruz e que nós temos que tomá-la com prazer. Com prazer. Louvado seja o Senhor. Esse Rei da Glória precisa reinar na nossa vida. Esse trono precisa governar o nosso viver, irmãos. Louvado seja o Senhor. Vou terminar só dizendo que Salmo 24, lá nos diz, né? Leia aqui para os irmãos tenham misericórdia aqui. E eu queria cantar esse hino, viu? Que entre o Rei da Glória. Está aqui, ó. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo, os que nele habitam, fundou a ele sobre os mares, sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus na sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse que virá, irmão, com força, com cetro de ferro, o cordeiro que foi morto naquela cruz, ele é o Rei da Glória. Aqui está dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aqui, irmãos, é uma figura maravilhosa, que quando os reis, eles iam para as batalhas e voltavam com seus despojos, as portas, os portões, as muralhas eram abertos e as pessoas estavam todas ali aplaudindo o rei que vinha trazendo a sua vitória. Hoje nós podemos dizer para o Senhor, nós somos esses portais, precisamos abrir as nossas portas, deixar que esse que venceu todas as coisas entre e que mostre todos os seus despojos e a sua vitória. Ó portais eternos, portas antigas que estavam esperando, né? A salvação. Hoje nós somos essas portas. Nós vamos abrir as portas do nosso coração para esse rei entrar, para ele governar as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor.